noite, queridos. Tudo bom? Me pediram para entregar uma devocional rápida, 5 minutinhos, para nos guiar no nosso tempo de oração. E considerando que nós acabamos de passar o domingo de Páscoa, que na verdade inaugura o início de uma temporada de celebração para a Igreja Cristã, que é a temporada da Páscoa, sim, é uma temporada. Eu queria falar com vocês um pouquinho do que essa temporada significa. A temporada de Páscoa é uma temporada em que a gente celebra a vitória de Cristo, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados e Ele ressuscitou. Então, por 50 dias, cristãos do mundo inteiro celebram, entre o domingo de Páscoa e o dia de Pentecostes, o fato de que Cristo venceu. E mais do que nunca é importante a gente lembrar disso. Por quê? Talvez você ache até estranho num tempo como que a gente tem vivido, eu vir aqui para a gente conversar sobre vitória. Tantas dificuldades, tantas lutas, algumas esperanças aí surgindo, mas por outro lado outras coisas tão complicadas acontecendo no mundo. Mas nós precisamos lembrar e reajustar o nosso foco de quem é o Deus que a gente serve e como Ele é o Senhor da história. Independente das circunstâncias desse mundo, lá naquela cruz, ao morrer e depois ao ressuscitar, Jesus comprou para nós a vitória absoluta sobre todas as circunstâncias. E aí eu queria ler para vocês um trechinho do Evangelho de João, lá no capítulo 20, do verso 19 até o verso 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Gente, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que significa vitória na Bíblia. Porque nos dias de hoje, quando a gente conversa com as pessoas sobre vitória, muito provavelmente o que vai vir à mente delas é que tudo deu certo, é que elas conquistaram muitas coisas, mas a noção bíblica de vitória não está centrada nas pessoas, nem mesmo no povo. A noção bíblica de vitória está centrada em Deus. E aí eu achei algumas informações bem interessantes no material que eu tinha aqui em casa. Primeiro de tudo que a gente precisa lembrar que a Bíblia deixa muito claro para nós que a vitória sempre é do Senhor. Que Ele continua assentado no seu trono, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, na verdade, a vitória é um exercício da soberania de Deus no curso de toda a história, inclusive do momento que a gente vive atualmente. Então, muitas vezes, a vitória do Senhor se mostra de formas que para a gente é estranho, porque a gente está vendo só o momento, enquanto Deus tem a visão da eternidade. Para os discípulos, aquele momento lá, mesmo Jesus já tendo aparecido para alguns, mesmo já tendo chegado para eles a notícia, eles estavam lá de portas fechadas, com medo dos judeus, quando aquele a quem eles serviam tinha acabado de ressuscitar. E às vezes a gente está com tanto medo das circunstâncias, e isso vale para a pandemia, mas isso vale para qualquer outro tipo de circunstância, para qualquer outra situação, que a gente perde de vista o fato de que Deus está no controle. E a gente perde de vista o fato de que Deus continua agindo mesmo quando as circunstâncias parecem que travam as mãos e os pés da gente. E é muito engraçado que Jesus chega no meio desse monte de discípulos apavorados e o que ele diz primeiro é: paz seja com vocês. E às vezes os nossos momentos de chegar diante de Deus a gente está tão aflito e tão angustiado que a gente nem ouve o que Ele tem para nos dizer. Então acho que o meu primeiro desafio, já que a gente está começando aí segunda-feira aos pés do Senhor, ouça o que Deus tem para te dizer. Ouça Ele falando que a vitória já é dele. Ele venceu. E deixe que a paz de Cristo inunde seu coração, a despeito das circunstâncias difíceis desse momento. A gente vê que
podemos pegar até esse exemplo aqui, que em alguns momentos da história, o que parece para as pessoas, mesmo para aqueles que serviam a Deus, que era uma derrota, era uma vitória do Senhor. Estavam lá os discípulos apavorados. Quantas vezes a gente viu o povo de Israel no Antigo Testamento perder batalhas, mas por meio daquela derrota Deus agir, seja para atrair o povo de volta para si, seja para levar pessoas dele para povos pagãos para fazerem diferença lá, como foi com Daniel, como foi com a menina que foi serva na casa de Naamã. Deus está agindo mesmo quando para a gente parece que são derrotas. Deus continua sendo vitorioso. O governo do mundo está nas mãos do nosso Deus. A gente não pode esquecer disso. E quando a Bíblia fala em vitória, na verdade ela traz várias outras ideias associadas. Ela fala de paz, ela fala de justiça, ela fala de salvação. Tudo isso está associado à vitória. Vitória não é uma coisa circunstancial. Vitória na Bíblia é algo eterno. É algo que traz satisfação no nosso coração. É algo que mostra para a gente que a justiça foi plenamente cumprida. É algo que nos dá esperança porque há uma verdadeira salvação. Tudo isso só pode ser cumprido na pessoa de Jesus, no sacrifício que ele fez por nós. E quando a gente volta aí para o finalzinho do texto que a gente leu de João, Jesus não disse só, Pai seja com vocês para os discípulos, mas ele também disse para eles, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Querido, você vive a vitória de Deus quando você entende que você é um enviado do Deus vitorioso no mundo em que nós temos vivido. Então, nesse tempo de oração, mais do que pedir para que o nosso Senhor resolva os problemas que você tem enfrentado, que pessoas que você conhece têm enfrentado, lembre-se que Deus te chama para ser estandarte da vitória dele no mundo por onde você for, independente das circunstâncias que você enfrentar. E que você seja um enviado de Deus por onde você passar. Peça a Deus para fazer de você instrumentos nas mãos dele, para que a glória dele seja manifesta. Amém? Deus te abençoe.